Salve, salve galera, professor Milton Silva filosofando na área. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vou falar aqui do nosso Corinthians, do meu Corinthians no dia de hoje. A questão aí do Lucas Veríssimo tem impactado aí de forma ruim para a nova diretoria. Temos também aí a questão do Mateuzinho. Temos a questão do Garro, tivemos a questão do Ranielli, a questão do novo patrocinador, de quem vai pagar a dívida com a antiga patrocinadora Master, que era a Hiperfarma, né, da Neoquímica, e a nova diretoria tem pisado na bola. Perdemos aí o zagueiro, né, que eu já mencionei o nome. Tivemos aí a questão do imbróglio com o Ranielli, com o Garro. Temos aí o problema do patrocínio, que afirmou, né, em sua entrevista coletiva ali que iria assumir a dívida com a Neoquímica no cumprimento do contrato, e hoje nós tivemos aí a surpresa, né, de que quem vai pagar a multa é o Corinthians. No primeiro momento, sobre o caso do Lucas Veríssimo, nós imaginávamos que ele rompeu por egoísmo, mas ontem o craque Neto, em seu programa, aí, o Donos da Bola, fez uma revelação, se for verídica, tá? É muito preocupante, porque o Lucas Veríssimo, desde julho ou agosto, quando ele começou a jogar no Corinthians, estava com seus salários atrasados. O Benfica afirmou que mandou um contrato para o Corinthians assinar desde o dia 18 de dezembro, 28 de dezembro, melhor, né, corrigindo, para que o contrato fosse firmado e o Corinthians tivesse ali posse do jogador. O Corinthians não assinou, o Corinthians, por meio da sua nova diretoria, afirmou em entrevista, né, por falas aí do atual presidente Augusto Melo, de que foi o jogador e seu staff que não queriam assinar. O Benfica desmentiu. Quem está com a verdade agora? Só aí a imprensa para investigar e tirar essa dúvida de todos nós. O que parece, tá, é que essa nova diretoria fala muito, cria expectativas e depois elas são desmentidas. Nós buscamos aí Gabigol, nós buscamos aí Luiz Henrique, nós buscamos aí o Firmino e outros jogadores e até agora nada. Tem a questão ali com o Rojas, o Matias Rojas, tá? Que estava se devendo dinheiro para ele. Temos a questão ali de jogadores que podem render, a diretoria precisa trabalhar com eles, tá? Uma deles é o Yuri Alberto, outra o próprio Fagner, outra lá o meio-campo argentino, camisa 5, né? Que vai jogar bem, espero. Então, nós precisamos aí que o Corinthians seja ocupado por pessoas que tenham mais palavra, né? A diretoria anterior aí da renovação e transparência do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves, os dois últimos presidentes, deixaram o Corinthians com uma dívida imensa. O Corinthians está devendo para Deus e o mundo. Para fazer contratos, o Corinthians contratar jogadores, os clubes falam que o Corinthians é um mau pagador e isso dificulta a compra. Tá? O Fausto Vera, né, o nosso camisa 5 ali, que eu esqueci o nome, ele pode jogar melhor se nós tivermos aí um trabalho mais efetivo com ele, porque ele é bom jogador. Assim como o Romero, né, que todo mundo estava desacreditando, o Fausto Vera pode render bem para o Corinthians e ser vendido futuramente. O que nós não podemos aceitar é essa falta de
critério, essa falta de credibilidade, essa falta de palavra que as diretorias do Corinthians, as duas últimas, né, com o Andrés, o Duílio e outros que passaram por aí desde 2008, já que a renovação e transparência está no Corinthians desde esse período, então é importante que nós tenhamos aí um time forte, uma diretoria responsável que atendam às necessidades do Corinthians, que paguem suas dívidas. O Corinthians arrecada mais de R$ 1 bilhão ano com todos esses patrocínios, se forem verdades, se for verdade isso que o atual presidente falou, pague as dívidas e depois contrate. A gente precisa limpar o nosso nome. O Corinthians não pode ficar com o nome sujo na praça dessa forma, passarmos a vergonha que estamos passando. Nós, como corintianos, como sofredores, como time do povo, precisamos desse respeito. E falar sobre time do povo é muito difícil comprar o ingresso para assistir o jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians virou um time de elite. O Banguelo, pobre, não está mais lá. Nós temos lá uma porção de cópias de Luciano Huck no jogo do Corinthians. Precisamos modificar isso. Precisamos dar o povo ao Corinthians, o trabalhador do estádio do Corinthians, né? Não dá para aceitar que apenas 40 a 45 mil assistam um jogo do Corinthians num estádio elitista, num estádio rodeado por ricos. Onde está o pobre? Onde está o povo? Onde está a favela? É aqui. Onde está? Quando você vê o jogo do Corinthians, você só vê gente rica. 70% do estádio do Corinthians é composto por gente da média classe alta, da classe alta. Não tem mais o povo, não tem mais o trabalhador ali, é raro, tá? Você vê pelas imagens quem está ocupando o estádio. O Corinthians merece e deve voltar a ser o time do povo, tá? E essa diretoria precisa se responsabilizar mais com suas palavras. Não dá para acontecer o que aconteceu com o Lucas Veríssimo, com a questão do Mateuzinho, que está treinando e não tem contrato assinado, com a questão do Garro, que o time exige um pagamento dobrado do que foi combinado pela falta de credibilidade que o Corinthians adquiriu nos últimos anos, tá? Então, precisamos renovar o Corinthians, precisamos fazer com que o Corinthians volte a ter respeito e a ser grande, porque não podemos ficar sofrendo como estamos sofrendo. No jogo de domingo, era para, no mínimo, no máximo que nós deveríamos comemorar era um empate. A nossa vitória foi injusta, foi injusta. O Guarani jogou muito melhor que o Corinthians. Então aí, senhor Augusto Melo, senhor Rubão e todo mundo que está na nova diretoria, respeitem o Corinthians e façam o Corinthians ser grande de novo.